Sólida base de apoio na Assembleia Legislativa, mutirão de cirurgias e programa de combate à fome marcam 100 dias da administração do governador Eumano de Freitas. A informação com Carlos Alberto. O governador Eumano de Freitas marca os 100 primeiros dias de gestão com uma sólida base aliada na Assembleia Legislativa que o garante sem embaraços a aprovação dos projetos enviados pelo Poder Executivo. A base de apoio envolve pelo menos 38 dos 46 deputados estaduais. Eumano dá continuidade ao modelo administrativo do antecessor e atual ministro da Educação, Camilo Santana. Foca ações no combate à pobreza, com ampliação de números de beneficiários com Vale Gás e com o programa Ceará Sem Fome, que em 2023 terá investimentos da ordem de 230 milhões. Outra iniciativa nesses 100 dias de governo é o mutirão de cirurgias eletivas, que terá investimentos de 100 milhões para atender a 60 mil pessoas nas cidades do interior do estado e na Grande Fortaleza. Após o credenciamento de clínicas e hospitais, as cirurgias devem começar neste mês de abril. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Olá, bom dia Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, muito bom essa matéria do Carlos Alberto, fazendo aí esse apanhado desses primeiros 100 dias do governo Eumano Freitas, do governo do estado. A gente lembra o seguinte, que essa marca de 100 dias, ela é simbólica, né? Mas ela tem uma simbologia importante, que mostra exatamente qual foi o avanço que os governos, em todos os âmbitos, estadual, municipal, quando é o caso, também no âmbito federal, eles conseguem, vamos dizer assim, imprimir, que marcas eles conseguem imprimir aos seus governos, no que se chama de um período de lua de mel, que é aquele em que o governo, inclusive, está justificado para aplicar, inclusive, doses amargas de algumas medidas, porque ele está com aquele capital eleitoral ainda do resultado da eleição ainda quentinho. Então, esse é o mérito, esse é o objetivo maior. Nesse aspecto, por exemplo, o governador Eumano de Freitas tem muito mais a comemorar do que o próprio governo federal, que é o presidente Lula, por exemplo, que também está comemorando os seus 100 dias de governo, inclusive hoje reúne os ministros e vai fazer um pronunciamento à nação e provavelmente deverá anunciar mais algum pacote de ações para marcar exatamente essa fase e a partir daí iniciar ou retomar e dar início a outras ações que não sejam meramente retomada de projetos sociais antigos que haviam sido implementados em administrações petistas anteriores. No caso do governador Eumano Freitas, a gente tem que dizer o seguinte, ele tem realmente uma base sólida hoje na Assembleia Legislativa. Ele tem principalmente o apoio aqui do presidente da casa e isso tem sido fundamental para pontos que inclusive foram motivos de debates na campanha, foram promessas de campanha. Essa questão das cirurgias eletivas, por exemplo, elas continuam sendo aguardadas. Na semana passada mesmo a gente viu que a Assembleia Legislativa ampliou a possibilidade dos hospitais municipais também integrarem essa base de unidades de saúde que estarão habilitados, se tiver alguns hospitais nessas condições municipais, para realizar essas cirurgias eletivas. Então nós vamos ter essa expectativa para este mês de abril, inclusive, dentro dessa margem, dessas comemorações, porque foi promessa de campanha. As cirurgias eletivas são aquelas cirurgias que não são cirurgias, como se diz, ali de plantão, de última hora, mas que pessoas estão hoje numa fila que tem quase 27 mil pessoas no estado do Ceará aguardando por cirurgias em várias especialidades médicas. Então, é uma promessa nesses 100 dias que caminha e que vai ser anunciada, inclusive, para que haja finalmente o início delas. Porque todo esse embate desses 100 dias foi exatamente para garantir as condições estruturais, legais, a base para a realização dessas cirurgias. Agora é aguardar que elas realmente sejam implementadas, sejam feitas. A outra é o Plano Estadual de Combate à Fome, outro momento importante. Olha só, a gente já viu o lançamento de cozinhas solidárias, de apoio para, inclusive, entidades da sociedade civil possam ter alimentos para combater, como se diz, a insegurança alimentar no estado do Ceará, que realmente aumentou durante a pandemia, mas isso também precisa ganhar corpo. Ganhar corpo, que eu digo, é efetivamente você ter prática de que isso está chegando na ponta, ou seja, na população.
Claro que nesses 100 dias também há cobranças. Por exemplo, uma delas, a questão da passagem intermunicipal gratuita no estado do Ceará. Foi uma das promessas de campanha do governador Eumano Freitas. Ainda não saiu do papel. Essa promessa, inclusive, está aí. O governador disse que vai cumprir, mas não se sabe ainda exatamente em que ponto isso está, basicamente. Outra questão que vale ser citada nesse período de 100 dias que se comemora hoje aqui para o governador Eumano Freitas é a questão dos professores, do pagamento daquele piso salarial nacional que foi estabelecido, um reajuste de 14,95%. É bom que se diga. Já vem de um certo embate, não foi batido o martelo ainda. O governador, inclusive, tem reunião hoje, pela manhã. Tem reunião com os professores. Nessa reunião, acredita-se que haja, sim, a possibilidade de sair um acordo em que haverá o entendimento entre o governo do estado e a categoria de professores sobre o reajuste salarial de 14,95%. O governador já disse que ia pagar? Disse. O que está faltando, então? Está faltando as bases desse acordo. Os professores e o sindicato da categoria querem que, primeiro, isso seja retroativo a janeiro e também que isso seja ampliado para quem já está com a aposentadoria, ou seja, para quem já é aposentado. Então, vamos imaginar que nesta reunião de hoje sigamos no avanço em relação ao pagamento desse piso salarial nacional dos professores da rede estadual, claro, com o desenvolvimento desses pontos que ficaram para ser acordados. Os professores estão fazendo pressão, já paralisaram aulas em pelo menos 14 municípios e dizem que no dia 26, se não sair esse acordo, eles prometem uma nova paralisação. É claro que há uma expectativa grande para essa reunião de agora de manhã. Por quê? Porque, inclusive, será aqui no estado do Ceará, por exemplo, ele tem hoje de manhã essa reunião com os professores, à tarde vai a São Benedito, para tratar exatamente da questão também, inclusive, do cartão de combate à fome, do decreto de combate à fome, e também da questão das cirurgias eletivas, mas serão os últimos atos antes da viagem do governador Eumano de Freitas à China. Então, há uma expectativa forte para que esses 100 dias seja marcado, inclusive, com o fim desse, vamos dizer assim, desse impasse gerado entre Eumano e, claro, os professores da rede estadual. Com relação ao presidente Lula, Marcos, é bom que se diga, tem muita coisa que foi feita na realidade, ele retomou projetos, como eu falei, sociais, que foram implementados durante gestões petistas dele e da própria ex-presidente Dilma Rousseff, mas há uma pressão enorme para que o presidente Lula avance na pauta econômica, porque esse ponto ainda deixa muito a dever. E hoje, claro, o presidente Lula vai adiante com relação a isso, vai inclusive fazer um pronunciamento à nação pelos meios oficiais, os veículos oficiais de comunicação, e durante a semana vai também, mesmo com a viagem dele à China, ainda vai ter muita coisa para ser debatida, principalmente em relação ao arcabouço fiscal, que é um nome bonito que se dá para um novo elemento que se discute, do limite que o governo terá para não gastar mais do que arrecada, Marcos.